Olá, queridos. Pastor Yuri aqui, seu pastor Barbudão. Como prometido, vamos mergulhar fundo em Romanos 4 hoje, dando continuidade à nossa escola bíblica. Preparem-se, porque temos algumas verdades poderosas para desvendar, versículo por versículo. Primeira coisa, foi a grande revelação de Paulo, lembrando Romanos 3. Em Romanos 3, Paulo nos trouxe uma verdade que, para a época, deve ter soado radical, quase herética. A salvação não vem de guardar regras, de tentar ser bons meninos e meninas, ou de buscar uma espiritualidade quase mística. Não, ela vem pela fé, a parte das obras da lei. Seus ouvintes devem ter se perguntado: para que então serve a lei? Teve um filósofo hindu que, depois de anos de silêncio, ele declarou o seguinte: que o mundo inteiro funciona pelos 10 mandamentos. Como poderia Paulo, então, dizer que a salvação não vem da lei? Ele pôde e ele explicou. A lei foi dada para nos mostrar a nossa condição. Você sabia que ele falou isso? Para nos revelar que somos pecadores depravados e desprezíveis em necessidade desesperadora de um Salvador. Paulo não estava anulando a lei, ele estava afirmando o seu propósito. A lei nos leva a ver nossa necessidade de um Salvador e nos guia à graça. E depois de nos convencer teologicamente no capítulo 3 de Romanos, ele traz a prova histórica em Romanos 4. Começando com Abraão, o pai da fé. O primeiro exemplo que ele traz é de ninguém menos que Abraão, o pai da família hebraica, o pai dos judeus. Racialmente seria o pai dos judeus. Em Romanos 4, 1 e no comecinho do 2 diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, não é verdade? Se Abraão fosse justificado por suas obras, ele teria do que se gloriar. Mas Paulo continua, Romanos 4, 2, a segunda parte, 3, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Pense comigo. Foi quando Abraão deixou Ur dos Caldeus, um lugar de sofisticação e riqueza, que Deus o declarou justo? Não. Foi quando ele levou seu filho Isaque ao Monte Moriá para o sacrifício? Não. Deus declarou Abraão justo quando ele simplesmente creu nele. Gênesis 15, 6. Quando somos salvos? Não quando seguimos obedientemente ou nos sacrificamos. Somos salvos como Abraão quando simplesmente dizemos: Senhor, eu creio em Ti. Creio que o que dizes é verdade, que eu sou justificado em Cristo Jesus, que meus pecados passados, presentes e futuros estão todos perdoados pelo sangue de Jesus na cruz. Paulo queria que aqueles judeus, tão conhecedores das Escrituras, entendessem: Abraão não foi justificado por fazer algo espiritual ou sacrificial, ele foi justificado por simplesmente crer em Deus. O segundo ponto que a gente fala em Romanos 4 e 5 é que a graça anula a dívida. Romanos 4, 4. Ora, o que o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Se Abraão fosse justificado por suas ações, sua salvação seria uma recompensa, um salário. Deus estaria pagando uma dívida a ele. Mas o ponto de Paulo é bem claro. Não foi nada que Abraão fez ou deixou de fazer, a não ser crer que o que Deus disse era verdade, que o justificou. Assim, se você está tentando trabalhar para ganhar o favor de Deus, seja antes ou depois da sua salvação, então Deus, talvez lhe deveria a justificação.
sempre que pensamos, talvez subconscientemente, Senhor, eu orei muito hoje, então eu sei que será um grande dia. A implicação é, Senhor, tu me deves. Isso, meus irmãos, anula a graça. Já pensou nisso? Deus não será devedor de homem algum. Ele não nos deve nada. É por isso que não haverá nós nos gloriando no céu. Não só pela nossa salvação, mas por nenhuma das bênçãos de Deus. Muitas das vezes esquecemos disso e pensamos que é por causa da nossa grande fé, da nossa oração poderosa, das nossas obras diligentes, ou da nossa devoção, do nosso serviço dedicado, que Deus abençoa a nossa vida. É difícil de ouvir isso, mas é verdade. É alguma das maiores bênçãos da minha vida. E quando Deus fluiu na minha vida, vieram quando eu estava fraco, quando eu não estava orando tanto, quando a minha fé não estava tão forte, quando não era ou era o que eu deveria ser. As bênçãos de Deus durante esses tempos de fraqueza né, vieram por causa da graça, do favor imerecido, indevido. Eu não merecia, eu não ganhei nada disso. Isso, obviamente, não vai nos impedir de orar, de estudar a palavra, de adorar. Pelo contrário, cria em nós um coração que deseja amar o Senhor e adorá-lo, em vez de uma tendência a dizer: se eu conseguisse com 3 horas de oração, pergunto-me, o que poderia fazer com 6? Se você está orando para ganhar uma recompensa, desiste, querido, desiste. Mas se você está orando porque desfruta do Senhor, maravilhado com a sua bondade, porque quer participar com Ele no que Ele está fazendo na terra, porque ama passar tempo com Ele, então você está no lugar certo. Se você se levantar às 3 da manhã amanhã para orar, para cumprir uma obrigação, Deus não ficará impressionado nem um pouco. Mas se você se levantar às 3 da manhã apenas para desfrutar da presença dEle, ali há uma bênção, ali você será abençoado. Romanos 4:5 diz: mas ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E aí Paulo traz Davi e a bem-aventurança do perdão. Além de Abraão, Paulo traz essa arma pesada. Número 2, a primeira Abraão, agora segura aí, Davi. Romanos 4:6, segunda parte, fala assim, ela descreve a bem-aventurança do homem em quem Deus imputa a justiça sem as obras. A palavra bem-aventurado significa literalmente quão feliz, né? No Salmo 32, de onde Paulo está citando, né? Davi diz: oh, quão feliz é o homem a quem o Senhor considera justo, a parte das obras. Feliz é o homem que vê isso. Para ele, o cristianismo não será um fardo, uma batalha que o torna amargo, sombrio e miserável. Romanos 4:7 diz assim, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são afastadas, como o bode expiatório no Yom Kippur, que era aspergido com sangue e depois enviado para longe, para fora da vista, como levando os nossos pecados. Romanos 4:8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Uma vez que recebemos a obra que Deus fez redentivamente, para que fôssemos pronunciados justos, para que fôssemos justificados, Ele não nos vê mais como pecadores. Nós não somos pecadores, não somos justos, somos justificados. É interessante que nos primeiros salmos de Davi ele fala sobre quão justo ele era. Mas então, o que aconteceu? Davi tropeçou quando pecou com Betseba. Ele descobriu que não era tão justo quanto pensava. E seus salmos posteriores refletem essa descoberta. É como
aquela história do casal que comprou uma cama d'água e sem querer usou uma mangueira de sprinklers com furos. O chão literalmente desabou. Achamos que estamos com tudo sob controle, mas espere, mais cedo ou mais tarde, você descobrirá que o seu chão desabou, que você pode pecar, que você é falho, que você também é fraco. E é por isso que Davi diz: feliz é o homem que não está tentando provar o seu valor ou merecer a bênção de Deus. Feliz é aquele cujos pecados são perdoados. E aí vem mais um ponto. Abraão, pai dos judeus e dos gentios, não era só dos judeus. Paulo apresentou Abraão e Davi como exemplos de homens justificados a partir das obras, mas eles eram judeus. E aí alguém poderia perguntar: e aí? E a gente? E o barbudão aqui? Os gentios? Né? Aí fala, Romanos 4,10, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Para o judeu, a circuncisão era tudo. Ela provava sua judaicidade, sua dignidade, mas Paulo surpreende a todos dizendo: Abraão foi pronunciado justo em Gênesis 15 antes de ser circuncidado. Romanos 4,11, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé que teve, estando ainda incircunciso, para que fosse o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que também a eles fosse imputada a justiça. Glória a Deus por isso. Paulo está dizendo que Abraão é o pai não apenas do judeu circuncidado, mas do gentio incircunciso, porque Abraão foi pronunciado justo antes de ser circuncidado. A circuncisão, como os judeus pensavam, né, que trazia justiça, não conferiu justiça, ela apenas confirmou. Assim também, você pode ser batizado uma dúzia de vezes, mas isso não salvará se você não crer em seu coração que a obra está feita, que o preço já foi pago pelo seu pecado. A base de tudo o que desfrutamos é o que Deus fez por nós e o fato de que Ele nos vê através da lente do seu Filho. Nós nos batizamos porque queremos registrar externamente o que sabemos que já é verdade internamente. Participamos da comunhão, da Santa Ceia, porque queremos fazer exteriormente o que nos emociona interiormente. Temos devocionais não para ganhar o seu favor, mas porque Ele já nos mostrou tal favor. Não é responsabilidade, pessoal, é a resposta. Por que é tão difícil para nós entendermos isso? Talvez porque a nossa cultura diz não há nada grátis, Deus ajuda quem cedo madruga. Ou talvez porque a nossa carne sussurra: coloca o alarme mais cedo, fica acordado até mais tarde, memorize mais, estude mais. E talvez, apenas talvez, você seja abençoado, tá? Se eu pudesse comunicar uma coisa a vocês, preciosas pessoas de Deus, seria esta: parem de tentar dar a Deus uma razão para abençoá-los. Nunca funcionará, porque Deus não é seu devedor, o devedor de homem algum. Apenas maravilhem-se com a sua bondade, desfrutem de um relacionamento íntimo com Ele e observem o que Ele pode derramar sobre vocês, porque vocês não estarão levando crédito. É pela graça. A promessa segura é pela graça. Romanos 4,13 diz: porque a promessa de que seria herdeiro do mundo não foi feita a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, por meio das obras. A promessa dada a Abraão não foi dada por causa da lei, por causa das obras, foi dada antes. Segunda parte de Romanos 13 diz assim: mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, a fé é vã e a promessa é anulada, pois a lei opera a ira. E onde não há lei, também não há transgressão. A lei por si só não salva, ela opera a ira. É como aquela história, né, do banco: quanto mais você limita, mais as pessoas querem te dar crédito, né? Quanto mais você tem, mais você quer quebrar o limite. O banco quer te dar
A lei não só mina a fé, mas sublinha o fracasso, porque incapazes de manter o padrão da lei, não temos outro recurso senão quebrá-la. Romanos 4,16 diz, portanto é pela fé, para que seja pela graça. A salvação deve ser pela fé. Se fosse por obras, sempre nos perguntaríamos se estávamos realmente salvos. Sentiríamos que tínhamos que nos apresentar em cada culto, ser batizados todo domingo, andaríamos nos sentindo abatidos, desanimados, esgotados continuamente, pensando apenas em quão pecadores nós somos, em quão difícil é. Mas quando entendemos que nosso relacionamento com o Senhor não se baseia em nada que fazemos ou deixamos de fazer, a não ser simplesmente crer, a salvação se torna algo que não temos medo de perder toda semana. Você lembra do joguinho Snakes and Ladders, em português, né? Aquele joguinho de dado que você sobe nas escadas, desce na cobra, né? Você vai tentando, aí quando chega lá em cima você tem que descer de novo. E é a mesma coisa com essa questão, né, da nossa caminhada. A gente sobe, aí um dia a gente cai, a gente se sente a pior pessoa do mundo. E a gente acaba deixando de perceber que Deus nos ama, e é pela graça. E Ele nos ajuda a viver essa vida que Ele nos está chamando a viver. Romanos 4,16, a fim de que a promessa fosse firme para toda descendência. E a palavra toda aqui em grego significa toda. Significa você, significa eu, barbudão. A promessa é segura para aquele que simplesmente acredita que Deus fez o que Ele disse que fez, quando na cruz Ele declarou está consumado, João 19:30. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência, Romanos 4,17, eu amo esse versículo. Por Pai de muitas nações te constituir, né? Você percebe o tempo verbal? Deus falou a Abraão em Gênesis 17:5, eu te constituí, embora na realidade ainda não tivesse acontecido. Deus fala sua promessa no tempo passado, mesmo que da nossa expectativa ainda não tenha acontecido, porque tão certa é a sua promessa que é como se já tivesse acontecido, né? Ele chama aquilo que não é como se já fosse. E 17 fala perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos. Deus vivifica, ressuscita os mortos. Seja o corpo reprodutivo de Abraão ou a crença de que Deus ressuscitaria Isaac, Abraão era um homem de fé. E aí, a terceira parte de Romanos 4,17 chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chamou Abraão de pai, mesmo antes do nascimento de Isaac ou de Ismael. De sua perspectiva, Abraão já era pai. As implicações são maravilhosas. Romanos 8, 29 e 30 nos diz que, com base em sua presciência, Deus predestinou aqueles que desejariam conhecê-lo. Vamos lá, isso aqui a gente precisa ir um pouquinho mais devagar, né? Porque o que acontece? Deus, essa questão da predestinação significa que Deus ele nos deu a oportunidade de viver a bondade dele. E ele nos declara justos e ele nos vê como glorificados. Deus nos vê como glorificados, ele vê lá na frente, porque nós respondemos. Isso me liberta incrivelmente, sabendo que o Pai me vê, não em minha humanidade bruta, mas através de Jesus no meu estado glorificado, e eu me vejo vacilando, falhando, caindo, mas o Pai me vê nas lentes de Jesus. Nós estamos marchando pela vida, nos esforçando, fazendo bem, tentando, sabe, tropeçando às vezes, mas Ele vê a nossa vida, passado, presente e futuro. Ele vê tudo em sua totalidade. Assim, Ele nos vê como já glorificados. Ele nos vê salvos, Ele nos vê em Jesus.
Consequentemente, nós temos uma linda liberdade. Podemos simplesmente desfrutar do Senhor porque Ele disse que nós estamos nele, porque Ele nos salvou pela sua graça. Nós não somos uma decepção ou um embaraço para Ele. Já somos perfeitos, aperfeiçoados nele, né? E aqui vai, é o poder simples da fé. Deus nos justifica pela fé. Abraão foi declarado justo não por algo que ele fez para o Senhor ou em virtude do fato de que ele se provou para o Senhor, o que ele fez em resposta, mas porque ele simplesmente creu no Senhor. A nossa resposta vem de observar e viver a bondade de Deus. E Romanos 4 é um capítulo crucial, especialmente hoje, quando seitas estão abundando e recebem tanta atenção da mídia. Como Paulo, nós devemos dizer: o que abraçamos e cremos não é alguma nova moda teológica, mas tem suas raízes claras nos livros da Bíblia, em Gênesis, como na vida de Abraão. Eu me lembro de Elias no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal gritavam, berravam, se feriam, em 1 Reis 18, 28, tentando que alguma coisa acontecesse, que Baal respondesse, mas nada acontecia. Então foi a vez de Elias, depois de passar o dia inteiro em frenesi radical. Os profetas de Baal observaram enquanto Elias, homem de fé, simplesmente disse: Pai, mostra-nos quem tu és. E aí o fogo desceu e consumiu não apenas o sacrifício, mas também o altar e a água. A fé de Elias prevaleceu, porque era baseado em algo muito mais profundo, mais rico e mais completo do que os esforços, a energia ou a emoção do homem. Vai para o Antigo Testamento, disse Paulo, estuda Elias, dá uma olhada em Abraão, aprenda uma lição sobre a beleza e a simplicidade e o poder da fé. Amados, a salvação, o Pai a pensou, o Filho a comprou com o seu sangue, o Espírito nos ensina, a Bíblia nos dá a fundação e Satanás a combate o tempo todo. Mas louvado seja o Senhor que pela sua graça nós já a recebemos. Eu espero que essa reflexão sobre Romanos 4 tenha sido útil, enriquecedora para você. Venha para a escola bíblica. Que essa verdade sobre a justificação pela fé, a parte das obras, penetre profundamente em seus corações e os liberte para viverem na plenitude da graça de Deus. Tem tanto mais para a gente conversar sobre isso. Vem conversar comigo domingo às 5. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí também, compartilha, se inscreve, né? Que eu vou tentar estar colocando mais vídeos sobre Romanos aqui enquanto a gente caminha pela escola bíblica, tá bom? Um forte abraço do seu pastorzão barbudão, tá bom? Fiquem na paz aí e um beijão no coração de vocês. Deus abençoe.